muito obrigada por estarem aqui, por terem vindo a esta primeira conversa de uma série. Gostava de agradecer muito à doutora Anabela Antunes por oferecer este espaço magnífico que é a livraria aqui de faculdade, e também à Daniela, naturalmente, por ter deixado que o Lisbon Consortium se apropriasse da exposição do Eduardo Salavisa para começarmos este ciclo de conversas, que será sempre com artistas, mas também com investigadores, e será durante o ano académico. Bom, durante vários anos académicos, é por isso que contamos. E agradecer naturalmente, em primeiro lugar, apesar de estar a fazê-lo é último, aos nossos queridos convidados, a professora Marília e os artistas Eduardo Salavisa e João Queiroz. Agora a Daniela vai fazer uma breve apresentação, dispensam apresentações. De qualquer maneira, a Daniela vai fazer uma breve apresentação da professora Marília Santos Lopes e dos artistas também. Queria também aproveitar para agradecer por estarem aqui, só fazer uma pequena introduçãozinha. Esta exposição faz parte de um ciclo de exposições que está a acontecer aqui na livraria até maio de 2017. A doutora Anabela nos solicitou a várias apresentação de temas, nós propusemos e, portanto, vão ser mais de 100 eventos paralelos, portanto, é só uma questão que nós vamos colocar. Em relação aos nossos convidados de hoje, o Eduardo Salavisa, também é autor da exposição Chaves, nasceu e trabalha em Lisboa, é licenciado em Design de Equipamento pela Faculdade de Belas Artes, foi professor de ensino secundário, desenha no diário gráfico, em qualquer lugar, circunstâncias nas suas viagens e no cotidiano. É autor de livros sobre este tipo de desenho e participa em exposições, conferências, cursos e encontros. Gosta de viagens longas, sem itinerário, marcado de preferência pelo sul e a desenhar obsessivamente já faz alguns. Professora Marília Santos Lopes, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi colaboradora científica do Centro de Investigação de História da Expansão Europeia da Universidade de Toulouse, da Alemanha, onde se doutorou em História Moderna em 1992. Foi docente e coordenadora da área de História da Faculdade de Letras da Universidade Católica, de 96 a 2006. Atualmente é professora auxiliar com a Congregação da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa. A sua investigação debruça-se em particular sobre a história cultural e a época moderna, e em 2014 foi distinguida com o Senior Fellowship da Biblioteca of August em Wolfgang. João Queiroz nasceu em Lisboa em 1997, licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1984. Entre 1989 e 2002, lecionou Desenho, Pintura e Teoria de Arte de Marketing em Lisboa, onde foi também responsável pelo curso avançado de Artes Plásticas. Em 2000 foi atribuído o prémio ABP Desenho, tem diversas exposições individuais e coletivas, e a sua obra faz parte de coleções como Fundação Luís do Pinho, Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, Fundação EDP, Centro de Arte Moderna de Lincoln, Fundação PLMJ, Arte, Coleção António Cachola, Coleção Museu Testemunho Geral Comunicante. Vou dizer bem? Eu já aqui a lista toda. Tenho aqui a lista toda. São várias, pronto. Pelo menos estão disponíveis. São várias. Obrigada a todos. Eu se calhar começo por dizer que sou uma má viajante. Sei lá, já eu sou má no sentido de que não faço muitas viagens, mas o tema da viagem foi sempre um tema que me gostou, principalmente da literatura, e por isso hoje estou muito feliz de estar aqui e poder trocar impressões e observações com artistas que têm se debruçado sobre esta temática. Portanto, acho que há aqui aspectos que nos aproximam, que podemos encontrar aqui diferentes temáticas, mas que se calhar não são assim tão diferentes como se poderia pensar a partir, mas pelo contrário, por exemplo, se calhar só aqui a temática do ver, não é? Que vemos nos cadernos, quando Salavisa ou nas paisagens de João Queiroz, que é esse ato de ver e fazer que eu reencontro também nos meus textos. Esse impulso de olhar concretamente, exata e pormenorizadamente, leva a que surjam os textos. Não é?
é isso, se calhar que aqui já há um bom princípio para. Eu quero agradecer também primeiro a Daniela e ao Jorge por me convidar, depois a Portugal por disponibilizar este espaço. A Luísa agora convidar e aqui os nossos dois convidados também, obrigado por terem vindo. Ora bem, uma coisa que eu tinha já dizer é, sem falsas modéstias, mas eu não sou um artista. Há bocado estava-me a apresentar a Daniela Salgado, artista que eu e sem falsas modéstias. Estes desenhos não são arte, quanto muito serão antes da arte. Talvez alguma vez dessem alguma coisa que se possa chamar de arte, mas antes estes apontamentos não são com certeza. E ainda mais, estes desenhos também não são feitos com nenhuma finalidade. Portanto, se podem chamar de desenhos completamente inúteis também. Não foram feitos para nada. Depois podem-se arranjar algumas utilidades para eles, como agora, por exemplo. E antes até estes desenhos na parede de impressos e os textos já foram feitos para uma publicação. Portanto, na revista, viram estes textos, mas os desenhos já estavam feitos. Portanto, os desenhos já tínhamos feito há uns anos e também já estavam esquecidos lá no tempo. Tive que ir procurá-los. E depois, o que me pediram era uma coisa muito interessante, era eu procurar um desenho que já tivesse feito, de algumas cidades, Londres, Amsterdã, etc. E escrever uma memória sobre esses desenhos que eu tinha feito há uns anos. E aí a utilidade desses desenhos, a grande utilidade que eu vejo dos desenhos é exatamente essa, é a memória que eles me trazem, passado por muito tempo. Está realmente ali a viagem que eu tinha feito e com várias perspectivas, não é só aquele momento, mas é uma coisa muito ampla. Isso é o grande interesse que eu vejo neste tipo de desenho. Depois, eu não tento que os desenhos não sejam só de viagem. Eu gosto de viajar, claro, mas tento que no dia-a-dia também tenha a mesma postura, portanto, a mesma disponibilidade. No fim, porque é que as pessoas desenham mais durante a viagem, ou porque é que escrevem mais, ou porque é que refletem mais, ou porque estão mais disponíveis, e as coisas estão a acontecer, coisas que normalmente não vêem no dia-a-dia, portanto, como têm mais disponibilidade, fazem tudo mais e têm mais tempo. O tempo é enorme, há um grande tédio nas viagens também. Quando as pessoas me dizem que as viagens são sempre coisas mas não são nada. Há muitos tempos de tédio mesmo, maus, não correm bem, e é preferível não terem acontecido. E nesses tempos refletem, observam, veem e desenham, escrevem, etc. Por isso é que, mas eu tento, como eu estava a dizer, eu tento fazer isso tudo no dia-a-dia. Portanto, arranjar disponibilidade mental, tempo, também para desenhar. Portanto, eu acho que é muito interessante esta ideia de viajar no cotidiano, esta ideia de viajar sempre. Mesmo que não saiamos do nosso quarto. Basicamente. E começava por uma que disse o Eduardo, que disse que isto não era arte, coisa que eu não concordo, e depois disse que não era arte porque não tinha finalidade nem utilidade, que é uma das definições mais conhecidas sobre o que é arte. Não sei se foi uma maneira de eles psicologicamente nos introduzir que é mesmo, mas pronto, foi brilhante nesse aspecto. Definiu o que era arte. E é, pronto, é conforme nós definimos, mas é arte com o mesmo estatuto e grandes artistas. Hoje em dia é muito engraçado porque nós hoje temos uma empatia muito grande por aqueles, por exemplo, artistas como o Targa, que é
artista extraordinário, tem quadros extraordinários, já foram os quadros mais valiosos do mundo, coisas assim do género. É extraordinária a quantidade de coisas que eles têm aqui, pode-se ver tudo da dentro. E diários de viagens é imenso. Como há sempre. Porque aquele pequeno apontamento que se vai tirando, aquela maneira de observar, aquela coisa que pode dar ideia para um quadro ou uma maneira nova de fazer um livro, não tem necessariamente. Tudo isto tem uma grande continuidade. E eu, por mim, na minha experiência, gosto de fazer isso. Já fiz 3 vezes por obrigação, ou seja, disseram que querem fazer esta viagem e faz os diários gráficos da viagem, preciso fazer 3 vezes. Foi a única maneira de ir a sítios onde eu não ia, porque não sou um viajante. Não ia. Ir à Indonésia e fazer desenhos nunca haveria, nunca só os países árabes, até os países árabes, no calor, não se via. Ao Brasil, ao norte do Brasil. Pronto, mas isso é muito engraçado porque, através do desenho, nós apreendemos a coisa, tornamos nossa a coisa de uma maneira muito diferente. Acredito que alguns fotógrafos também o conseguem fazer, mas não é a mesma coisa que chegar lá e tirar uma fotografia, porque uma pessoa vai absorvendo aquilo ali. E até a própria relação, não só com o sítio, mas com as pessoas, torna-se mais fazer isso. É uma experiência psicológica nossa, mas nós estamos na nossa cidade, imaginemos Lisboa, se vimos uma pessoa a desenhar, se vimos outra a tirar um selfie, quem é que achamos que está a gostar mais de si? Não é a pessoa que está a tirar o selfie, está distraída no fundo, o outro está atenta. Portanto, isto é o maior selfie que se pode. Ali a pessoa está mesmo. Selfies são desenhos feitos assim, eu estive aqui. E esta relação que um diário gráfico faz, e esta hoje em dia, por obra do Eduardo, não só, hoje em dia conseguiu esta atitude, não só pedagógica nas escolas, como também há muito divulgado, é extraordinário. Nós hoje vemos coisas, por acaso tenho muitos amigos hoje que metem na internet coisas destas e metem-os para os outros e vê-se coisas só a ver, pessoas seja aqui, seja em França, seja na Alemanha, seja aqui, muitos aqui em Portugal, que conseguem dar-nos uma transmissão extraordinária, que não é só a transmissão do sítio que estão a ver, mas das possibilidades de ver isso. Eu acho que é muito engraçado uma pessoa, por exemplo, ir visitar Paris agora. E antes de visitar Paris pode-se comprar aquela coisa do guia, ou então, de hipótese, vamos ver 12 diários gráficos das pessoas que visitaram Paris. Porque eu acho que uma pessoa que não conhece Paris, ao chegar lá, vai ver coisas que não tem outra hipótese de ver. Até isso é uma ideia muito engraçada e que se está a desenvolver muito. Portanto, esta é uma atividade de fazer com que o sítio, no fundo, seja enriquecido pelas pessoas que o viram e viram com atenção e criaram sobre ele e tudo isso. É uma atividade que é arte. É arte, pode ser até um museu muito grande para fazer arte, mas pode disparar, fazer uma exposição, vamos fazer diários gráficos no museu. Qualquer museu pode fazer hoje em dia. Não é? O museu pode fazer isso, se a gente mira a arte por aquilo que pode fazer no museu, ou aquilo que pode-se falar, está completamente dentro da possibilidade. Mas tem esta característica, que é uma característica muito interpessoal, ou seja, é um veículo de comunicação muito importante. Porque humaniza o sítio. E se vimos, por exemplo, também, mesmo dentro da história da arte contemporânea, por exemplo, pessoas que iam para Barbizon fazer desenhos e fazer. E nós nem precisamos de ir a Barbizon, eu nunca fui a Barbizon, deve ser uma coisa terrível, não é? Deve ser lá perto de uma floresta, já se calhar nem existe metade, e deve ser assim aquelas aldeias dos subúrbios de Paris, assim uma coisa que não faço ideia nenhuma, mas Barbizon é os diários gráficos e os quadros e tudo aquilo que quiser. Portanto, é um enriquecimento extraordinário para isso. Está a começar cá. Nós não conhecemos, sabe que era difícil. As pessoas mais nós para isso não acreditam que hoje em dia é tão fácil fazer isto, antigamente era tão difícil. Tão difícil para os técnicos simples, os cadernos eram difíceis, os URLs eram difíceis, as coisas eram difíceis. As pessoas ficavam assim, se uma pessoa estava a vingar a polícia, provavelmente que a coisa está a tirar apontamentos, era muito complicado. Há museus que é proibido desenhar e não é proibido fotografar. Acontece isso. Há qualquer coisa ali, mas agora está a transformar-se pelo contrário. Eu vejo muita gente estrangeira que vem aqui, vejo muita gente a fazer isso. E nós
estamos, olha, contadores, estamos muito na vanguarda deste tipo de atividade. E digo uma coisa, é uma coisa acessível a toda a gente. Não quer dizer que toda a gente faça como faz o quarto, mas é acessível, depois começa tudo assim, mas é acessível a toda a gente. E é de facto uma maneira de absorvermos. Não é só o desenho que fica, mas fica a memória das coisas que estamos a ver. Fica a escolha. O desenho é uma escolha. Cada desenho que aqui está não estão uma série de coisas. Não é? É uma escolha de olhar. Não é? E pronto, e são essas diversas coisas que começam a interessar as pessoas a ver, e isso também faz com que nós. A fotografia não escolhe nada. A fotografia é um objeto. É um objeto, não estou a dizer mal da fotografia. O fotógrafo não consegue fazer isto, por isso é que é muito difícil a fotografia. Porque a fotografia é um aparelho pré-histórico. Completamente não escolhe nada. Tem um ponto de foco lá, e aquilo fica assim, não tem vários, não tem. É uma coisa muito. Em relação ao nosso olhar, a nossa mão é muito tosco. Por isso é que é preciso ser. Por isso é que é preciso ser um grande fotógrafo para fazer boa fotografia. Por isso é que as coisas são completamente diferentes. Aquelas fotografias turistas. São milhões que existem, mas não dá nada, não dá nada. Ninguém vai. Para uma coisa não dá nada, ninguém vai ver. Nem a própria pessoa. Certamente. Estes cadernos, eu acredito que o Eduardo também visto muitas vezes depois de os ter feito em determinado lugar. As fotografias, não. Porquê? Porque não têm. Não estou a falar dos fotógrafos famosos, profissionais, não estou a dizer mal da fotografia, estou a dizer mal da fotografia como essa invenção, essa espécie de substituto da visão que não faz. A nossa visão não funciona como a máquina fotográfica. Portanto, quando vimos muitas vezes as pessoas a tirar fotografias, quer dizer, não estão a ver. Estão a ver depois a fotografia em casa é mentira, não é? Mas não estou a ver. Substitui a visão pela máquina. Por isto é um exercício de ver e jogar. Isto tem uma razão mesmo séria de ser. E pedagógica. Pois, eu estava a ouvir os dois e estou a pensar que os textos, a literatura portuguesa de viagens, foi aí que eu comecei a estudar e a analisar, é um pouco também esse mesmo exercício, porque nem todos os viajantes escrevem. Portanto, exatamente, ou seja, portanto, há aqui uma necessidade de que essa observação, essa experiência, essa apreensão da realidade se transforme a nossa experiência. Por isso, os autores falam sempre na primeira pessoa, eu vi, eu observei, eu vi com os meus próprios olhos. Portanto, há essa necessidade exatamente de que as coisas sejam refletidas, sejam amadurecidas e que há também este exercício, porque nós devemos ver que é uma escrita muito descritiva. Nós temos aqui determinados monumentos, determinadas paisagens, há uma seleção e nos textos encontramos exatamente essa mesma seleção daquilo que se tornou mais relevante, mais importante destacar. E depois, exatamente, há este exercício que, se calhar, como estava a dizer, para o indivíduo, ao princípio, é primeiro uma experiência pessoal, uma experiência individual, mas essa experiência vai depois ficar no texto ou no desenho e já está-se a produzir conhecimento que outros irão usufruir. Portanto, encontramos aqui esse paralelismo, digamos, o descrever por palavras ou o descrever por desenhos, não é? Portanto, é essa necessidade de aprender e depois reter. Como disseram muito bem, tanto a maioria dos autores justifica a sua escrita como uma necessidade da memória, de perpetuar aquilo que se viu fora de série e singular e inédito para os vindouros, para a memória. Portanto, há aqui exatamente estas mesmas características e as mesmas referências que me parece interessante salientar. Portanto, sai deste mesmo estímulo, não é? De observar e de reter essa experiência no indivíduo, não é? Uma coisa que um desenho é um desenho para a pessoa que o faz é completamente diferente das outras pessoas que o veem. E é muito mais complexo, muito mais... O texto também, mas o texto também. A experiência, só com a experiência é que se sabe o que é a experiência, não é por interposto nas pessoas e nem por interposto nos documentos
que se tem essa experiência. Pode-se fazer uma aproximação, ou no caso do desenho, as pessoas podem tirar outras ilações ou outras experiências a partir daquela, mas a experiência do autor é muito mais complexa do que está ali, não é? Uma experiência diversa, de acontecer. Nem é só o momento, para já é o momento que a pessoa fez o desenho. Demora 5, 10, 15 ou meia hora ou o que seja. É essa experiência. Portanto, essa experiência é uma experiência muito intensa, porque as pessoas estão ali a fazer aquilo e estão abstraídas de todo o resto. As pessoas conseguem desenhar e conversar hoje. Eu não consigo, mas também depende do que é que tu fazes. Em princípio não consigo, porque é um desenho de coisas que estão a acontecer, não é? É um desenho de coisas que há pessoas a passarem, há muita coisa a acontecer e nós temos que contar aquela seleção, porque o desenho é uma seleção do que nós estamos a fazer, do que nós estamos a ver, e portanto temos de estar muito concentrados a ver o que é que vamos fazer e como é que vamos fazer, etc. E há uma grande concentração. E portanto esses 10 minutos são muito intensos e ficam uma grande memória daqueles 10 minutos. É aquela mosca que está sempre a passar aqui, mas a pessoa tem que estar em pé, ou às vezes ao sol. Eu por acaso gosto de desenhar em pé, não gosto de desenhar sentado. Para mim o desenho, e por isso é que eu também estava a dizer que não era arte, porque é um apontamento quase, é como um caderno de um escritor, o caderno do escritor também tira apontamentos, aquilo não é arte, aquilo não é literatura, não é? Às vezes é editado depois, mas contra a vontade até normalmente dos escritores. E eu também vejo isto como um bocado essa base de ser um apontamento daquele momento. E, portanto, são aqueles minutos muito intensos, com más ou com boas sensações, às vezes más até, e depois também não é só aqueles 10 minutos, portanto são muito a nossa vida naquela altura. O que é que eram os nossos amigos, o que é que nós fazíamos, estávamos felizes ou infelizes, ou coisa assim. É aquela sensação toda do momento da vida. E o caderno ainda mais, que o caderno então é mesmo um espaço da nossa vida. Este caderno demora um mês a fazer, é aquele mês, é a nossa vida está ali. Mas nós é que lemos, só nós é que conseguimos ler. A pessoa que vai ver aquele caderno não tira dali nada, pode perceber de uma coisa ou outra, mas não tira um estado de espírito, pelo menos, daquele mês. Não vai tirar essas coisas, mas vê, me fazem lembrar outras coisas, têm outras conotações, lembra-se de outras coisas, tem outras conotações, mas não tem as minhas. Nos textos também, com certeza, que essa razão Deixa-me uma diferença aqui. Embora eu cumpro muitas vezes a minha função, mas faz aquilo de uma maneira diferente. Há uma história que é engraçada. Quando se viu as primeiras cifras, quem este escreveu disse que era um cavalo com riscas brancas. As pessoas não viram o cavalo com riscas brancas e pretas, foram desenhar um cavalo com riscas brancas e pretas. Então o que é que aconteceu? Para um risco castanho com riscas brancas e pretas. Portanto, riscas de 3 cores. Não é? Quem estivesse lá a desenhar não fazia uma zebra com castanho, mas pela descrição. Se me dissesse, imagina uma pessoa na Europa, nunca viu uma zebra. O que é uma zebra? É um cavalo, tem um cavalo, uma mula, pronto, que é mais parecido com mula. E tem riscas brancas e pretas claras. Eu fiz castanho, riscas brancas e pretas. E pronto, lá vai o texto do problema. É do texto, que não é um problema, porque tem as suas bipolaridades, é que se serve de um vocabulário que a gente tem. Mas esse vocabulário... Exato, mas o vocabulário que nós temos, como que diz cavalo com castanho, não é? Porque tem uma palavra que está ligada a uma série de significados que vêm com ela. O desenho tem a capacidade de quebrar com esse significado. Cria-se um bicho, vemos que sim, só tem mesmo riscos brancas e pretas, não tem? Por isso as duas coisas são absolutamente complementares, se quisermos fazer, complementares, se quisermos fazer essa descrição do livro, porque pode levar ao engano, tanto um como o outro pode levar. Mas o texto quer ser explícito, o mais explícito possível. Não pode. Não pode. Não pode. Se eu estou a escrever,
Mas se eu estou a escrever para alguém, como disse, que não conhece essa realidade, nunca posso ser explícito. Pois é, Porque a pessoa que está a ler por isso é esse qual é o texto não paradoxo? conhece essa Qual é o realidade. paradoxo? É que o livro de viagens é para comunicar a alguém que nunca lá teve a linguagem que cria grandes problemas. Exato. E equívocos extraordinários. Exato. E onde é que nós vimos os equívocos que são fartar de rir, e às vezes geniais, que é nos desenhos que se fazem depois sobre isso. Depois, exato. Né? Se eu tiver uma descrição de um sítio onde nunca fui, a linguagem diz-me o que ela pode dizer. E agora faço um boneco sobre isso. Pois. Os bonecos são giríssimos. Claro, porque é a coisa mais doida que existe ao cimo da Terra. Estando lá, é um bocado isso. É muito engraçado essa relação de O texto também, coitado de finalmente Espinto, durante muito tempo todos nós aprendemos, Fernão Mendes, minto, porque ninguém acreditava no que ele contava, porque exatamente aquilo que ele descrevia era tão insólito, era tão inédito, que toda a gente pensava que ele estava a imaginar. E sempre, aliás, esse é o grande problema, é o grande dilema da literatura de viagens, porque nunca era levado a sério, porque se pensava sempre que o autor estava a imaginar. Mas, ao fim e ao cabo, era esse problema. Era o problema de que aquilo que ele estava a contar não poderia ser compreendido nem apreendido por aqueles que estavam a ler, porque não conheciam aquela realidade. E, portanto, iam interpretar à sua maneira, seja com outros textos, seja com desenhos. E nós, de facto, muitos dos textos que os portugueses descreveram das suas viagens foram uma fonte de conhecimento extremamente importante. Por exemplo, Fernão Mendes Pinto foi um texto que foi extremamente importante para que se soubesse na Europa sobre a China e sobre esses povos. Apesar de ter essas dificuldades, ele tornou-se um texto fonte de conhecimento, não é? Apesar desse, embora até os tradutores dissessem, cuidado, vão ler outros livros para compararem, porque se calhar o que ele conta não é bem assim. Mas era essa dificuldade, por dizer, as palavras são, talvez parecem menos porosas, mas não deixam de o ser, porque depende exatamente de para quem é que eu estou a escrever, se conhece essa realidade, se não conhece, e há sempre múltiplas leituras também, não Eu estava a perguntar será que a linguagem descritiva, mesmo de um grande autor, que vai descrever um sítio para pessoas também não conhecem, será que essa linguagem tem a potencialidade de transmitir a coisa ou não tem essa potencialidade? Alguma coisa? Alguma coisa. Como o desenho também não tem completamente, como a fotografia também não tem completamente. A uma certa altura também se compreendeu isso. A certa altura, não sei se os portugueses fizeram isso no dia, mas os ingleses começaram a levar desenhadores Sim, mais tarde começaram não só por razões científicas, mas também por razões políticas. Os holandeses, conhecemos todos aquelas que era muito engraçado, aqueles desenhos que fizeram no Brasil, sobre aquelas coisas todas, as pessoas começaram também a fazer essa... É uma questão empírica. Porque o problema era aquilo que eu estava a dizer, descrever é as duas coisas, é por palavras e por desenho. Sim, certo? claro. Portanto, é a necessidade de o ver e de descrever. Aqui era a visibilidade, tornava-se, claro, mais clara, pensava-se com o desenho, por isso se leva depois nas expedições pessoas que fizessem, ou às vezes os próprios viajantes, também tínhamos às vezes esse privilégio, que o próprio viajante era ele o autor e o desenhador, e portanto aí ainda era melhor, não é? Portanto tínhamos os dois suportes, mas era para dar maior visibilidade. Agora contra o desenho, há uma coisa muito interessante também nessa Pois não. Mas contra o desenho havia coisas extraordinárias, que era, por exemplo, no século XVI, havia coisas pura e simplesmente não se desenhava. Coisas para hoje nós seríamos interessantíssimas. Não se desenhava. Pois. Não se desenhava, por exemplo, não havia madeira, não havia modelo. O Durer, que é um grande desenhador, como toda a gente Já sabe. estava à espera que viesse esse exemplo. Não, mas só porque o Durer, que era um grande desenhador, era capaz de desenhar um rinoceronte, assim, de uma maneira um bocado inventada, mas era capaz de desenhar. Mas o mais interessante, quanto a mim, não é isso. É que ele, na descrição da viagem à Holanda, tem uma descrição enorme dos artefactos da Sul-América, do México. Há algum desenho que faz sobre isso? Não há. Há em alguns quadros dele, há algumas Não há desenho, porque os desenhos são
O que ele desenhava era camponesas com os seus tamancos lá da Holanda e Não, todo. ele também tem índios, também tem. Não, também tem. os artefactos. E artefactos. Os artefactos não têm. Aqueles artefactos os homens, por exemplo, o que é que era para a cabeça dele difícil? Era, por exemplo, uma coisa inca, que tem a representação do corpo humano de uma determinada maneira ao estilo inca. Ele, o estilo europeu dele, achava que era um disparate completo. Podia-se descrever, não é? Mas fazer um bonequinho à índio, não há. Não, É eu impossível. tenho no livro de horas de Maximiliano, estão um índio brasileiro. Não Tem é o os índio, trocados, não é o índio. Não tem os Não é, vestes. não é As o índio que eu vestes, estou a falar. sim. Não é o índio que eu Os estou a objetos. falar. Os objetos, vamos lá ver, vamos explicar que esta coisa é importante, vamos fazer esta diferença. Vamos fazer esta diferença. Vamos Mas ele achava que não conheciam ou... Não havia meios, não havia maneira de traduzir em desenho. Ou seja, ou ele aplicava a nossa anatomia, conhecida, renascentista, a um boneco que é feito de outra maneira. Eu estou a fazer uma coisinha de barro, uma coisinha de barro, ou aplicava essa anatomia e ficava uma coisa assim meia torta, mas com os músculos à Miguel Ângelo, ou aquela coisa de barro, e ele não achava suficientemente interessante para desenhar. A pessoa, o índio, sim, como um holandês, ou como um rinoceronte, ou como qualquer bicho, que ele aplicava a sua capacidade para pôr a forma ocidental. Agora, um objeto já tinha uma forma que não era ocidental, já tinha uma forma que era exterior, e ele não ia dizer que eu vou fazer o desenho à vista disto. Esta é a ideia. Eu não vou fazer desenho à vista do pote Inca. Posso fazer desenho à vista do Inca. Mas não posso fazer desenho à vista do artefacto feito pelo Inca. Lá está uma dificuldade do desenho. Nós temos modelos daquilo que podemos fazer ou não podemos fazer. Será do desenho ou será da apreensão de outra realidade que não é a minha? Claro que pode ser feita, pode ter problemas em termos de linguagem que não consegue, porque pode ter problemas de desenho que não consegue. Eu dei um exemplo precisamente ao contrário. O Durer fala tanto, tão espantado com aqueles outros, aquelas coisas, aqueles bonecos, todos não sei o quê, e não pega daquilo que nós, qualquer um de nós fazia. Olha lá fazer um bonequinho, era que escrever da vontade, vamos lá. Não tenho máquina fotográfica, é possível. Porquê é que não se escreveu? Porquê? Porque não podia. Mas é engraçado que não podia, porque a publicidade estava lá expressa no que escreveu. Lá está. A descrição existe. Sim, mas nós temos que ver que o Dürer estava numa fase, exatamente onde nós estamos a passar, do saber erudito, herdado, para o saber não ver. E portanto, Mas mesmo assim não foi lá. Exato. Porque não é de um dia para o outro. Não vamos aqui condenar o Durer. Como é que vamos fazer Não vamos esse condenar o trabalho? Durer, estamos só a verificar o fato. Isso é o que eu acho extremamente interessante, isso é o que me tem fascinado, é como é que depois o ser humano lida com estas circunstâncias. Eu tenho uma série de padrões, tenho uma série de gramáticas, como é que eu aplico essas gramáticas para entender a outra realidade? É exatamente o caso do Dürer, que tem as suas gramáticas artísticas, tem o saber da antiguidade clássica, tem exatamente a cristandade, os valores, e ele agora tem que encontrar aí exatamente novas estratégias. E não é de um dia para o outro, isso demora. Não, é para ele nunca foi de um dia para o Exatamente. outro, até ao fim da vida. Posso. No diário da viagem, ele diz que acha que são coisas muito engenho. Ele não desdenha daquilo que está a dizer. Ele tem grande fascínio por tudo aquilo que é feito exatamente Mas é no estranho, Por isso é que é engraçado. explicar, Por isso é que isto é giro. É por ser um homem com aquela capacidade de desenhar. Acha fascinante e não desenho. Isto é que é um mistério. Mas eu digo, de alguns quadros vê-se algumas coisas e ele depois denomina as coisas de Calicut. Quer dizer, é o nome que ele dá, porque é o primeiro porto, como sabem, onde chegam os portugueses, e portanto para ele não é Calicut, não é no Oriente ou no outro. É o exótico, é o distante, é o longínquo. Portanto, tudo que ele não consegue aprender, ele chama coisas de Calicut, exatamente porque ele tem que agora ir apreendendo esses objetos, esses artefactos, esses pássaros, essas plantas, essas pedras, ele tem que ir apreendendo e tentar, digamos, inseri-las na realidade que ele conhece, não é? E se calhar por isso muitos vão dizer que ele cria equívocos, como o rinoceronte, como estava a dizer, que não é o rinoceronte como o conhecemos, mas o certo é que o padrão que ele faz do rinoceronte vai ser o padrão até o século XVIII. Ou seja, de qualquer forma, ninguém conseguiu, muito tempo depois dele, fazer outro. Porque, naturalmente, esse foi o modelo que ficou até o século XVIII, até que depois do século XVIII é que os homens vão olhar e vão ver, o rinoceronte não é assim, é de outra maneira. Leva exatamente esse tempo de apreensão e de poder depois aplicar
e encontrar estratégias e maneiras de desenhar ou de. Já estou a falar o tempo aqui do. Bom, mas é estes problemas que estas pessoas levantam, são antigas. Exato. O desenho, outra coisa interessante é o bocado no jogo, mais ou menos, que é a comunicação que se estabelece, não pelo que assim, mas por uma pessoa estar a desenhar. A comunicação que se estabelece com as pessoas do lugar. Enfim, no Ocidente já não ninguém diga, nas outras estações, mas há muitos países que as pessoas aproximam-se e querem ser desenhadas e interessam-se muito pelo desenho, é uma coisa incrível. E eu tenho imensas histórias dessas, de Cabo Verde, por exemplo, as pessoas quase faziam fila a serem desenhadas. E em Marrocos, por exemplo, uma vez um senhor obrigou-me a ir mostrar o desenho a outro senhor que eu estava a desenhar lá ao fundo, sem estar por isso. Ele obrigou-me de uma maneira agradável a ir mostrar o desenho à pessoa que eu estava a desenhar. Porque ele ia gostar de ver. E quando estabelece uma comunicação do momento, não é? Portanto, essa necessidade também de vivência do momento. São línguas diferentes, as pessoas estabelecem ali comunicação, convívio, um bocado, um bocadinho de conversa. Seria no ponto também se houvesse sugestões, intervenções. Uma questão. O texto, no seu caso, o texto surge em simultâneo com o desenho, antes, depois. Qual é que é o papel do desenho em relação ao texto e vice-versa? Bem, estes casos não, estes casos foi uma encomenda da revista Sábado, que eles fizeram um fascículo, cada semana era uma cidade. Eles queriam ver a cidade com outros olhos. Portanto, contactaram um músico para ele dizer qual eram as músicas que faziam melhor aquela cidade, o texto, e a mim pediram um desenho que eu já tivesse feito, mas não era um desenho, uma coisa óbvia daquela cidade. Portanto, eu dou uma nova Coliseu, não, era uma esquina da cidade, uma coisa qualquer que eu tivesse feito. E eu escolhi depois fazer um texto sobre aquilo. O texto foi feito passado muitos anos e fui buscar as minhas memórias, um bocado ficcionado também, diga-se passagem. Agora quando eu viajo, escrevo muito mais no dia a dia, eu limito para fazer uns desenhos e um pouco mais. Uma legenda, onde é que é aquilo, a data. Alguma coisa que eu não quero esquecer, mas em viagens escrevo muito mais, claro. Até informações várias, ou coisas que. Distingue o desenho do texto ou porque Não, quer dizer, eu tenho aquelas páginas, não é? E desenho, escrevo, às vezes o que escrevo não tem a ver com o desenho, tem a ver com coisas que eu não consegui desenhar, até às vezes escrevo coisas que eu não desenhei, não é? Às vezes são coisas para explicar o que eu desenhei, mas é como se fossem coisas separadas. Eu vou escrevendo, tenho aquele suporte e vou escrevendo e vou desenhando. É mais ou menos isso. E escrevo muito mais do que no dia a dia. Eu gostei muito da sua ideia do desenho ser uma espécie de selfie antes do selfie. Acho que os seus desenhos, mas também os textos de viajantes que voltam pela primeira vez para uma terra, têm em comum esta primeiro autenticidade e eu estive lá. Eu estive lá mesmo no lugar. E isto é o que o selfie hoje em dia também faz, mas de uma maneira muito superficial. Mas essa necessidade de. Não sei de onde é que vem, mas essa necessidade de dizer eu estive lá e por isso tenho o direito de dizer o que é, ou tenho o direito de mostrar o que foi, de facto é interessante. É a nossa relação com o espaço, pelos vistos, existe esse statement forte de dizer. É quase como os cães que marcam também. Não sei se é isto, mas eu consigo deve ser. Eu acho que os desenhos de viagem e este tipo de desenho têm algumas características diferentes dos outros tipos de desenho.
E algumas delas é isso, é um bocado fazer com que as pessoas estão ali, não é? Eu quando desenho, pessoas estão ali, não faço um desenho visto de cima como se estivesse no segundo andar. Eu estou ali no meio das pessoas. Tenho aqui este desenho, isto é depois de uma manifestação, mas portanto, fiz pessoas que estavam ao meu lado, não é? Portanto, faço pessoas que estão em primeiro plano, depois faço pessoas mais atrás. E também neste desenho, especialmente de viagens, há muitas colagens, também usa-se muita colagem. Há também isso, uma pessoa bebe uma cerveja de uma marca qualquer que não vou falar, eu tenho lá de tirar o rótulo e colar. Eu estive lá. Eles metem as coisas debaixo da cerveja. Está tudo em trás, fecha o desenho. Fica ali tudo resolvido. É um desenho que vê-se que as pessoas estão ali mesmo, não é uma paisagem assim tirada de longe, tenta-se, mas há sempre coisas em primeiro plano, numa mesa que nós estamos a ver qualquer coisa, faz-se as coisas em primeiro plano, depois faz-se um plano mais longe. Há algumas características que nos dizem que são desenhos feitos na altura por isso é que eu também não gosto muitas vezes há livros de desenhos de livros de viagem que eu não acho muita graça. São um bocado, além de serem livros com desenhos muito de sítios que toda a gente conhece e para isso não é preciso fazer um desenho, já toda a gente conhece, já toda a gente fotografou. Portanto, ir a sítios e desenhar o que toda a gente já conhece, às vezes há livros de viagem que caem um bocado nisso, não vejo assim muito interesse. Acho mais interessante livros de viagem, no fim, eu vejo mais interessante, mas não tem muito interesse comercial tão grande, mas são viagens, as minhas viagens, não é? Viagens pessoais, é uma viagem pessoal, não é? Eu vi sítios que ninguém sabe, identifica como importante. Quando pediram estes desenhos, por acaso tiveram essa coisa de eu mostrar desenhos que não eram bilhetes costurados da cidade. E eu acho esses livros mais interessantes do que outros. Mas quando uma pessoa faz um livro, por isso é que eu também acho que livros de viagem de encomenda são muito interessantes. Eu acho que é mais interessante as pessoas viajarem, desenharem e depois, eventualmente, este livro, por exemplo, de Cabo Verde, eu só o editei uns 3 ou 4 anos depois e quando fiz a viagem não era para editar nenhum livro, era para fazer. Lá está, era aquele desenho inútil que eu falei ao princípio. Era para ser um desenho inútil que depois, por acaso, foi útil. Mas acho mais interessante isso. Como o João fala muito quando não é arte, quando não é útil, acho super interessante, mas não concordo nem com o outro. Acho que é arte e acho que é útil. Eu acredito que a arte é sempre útil, mesmo quando não tem essa intenção de ser útil. Não é útil no sentido de cadeira, não é? Nós gostamos sempre de acrescentar em arte. Não é o mesmo que uma peça de design, é diferente. Mas é sempre tão útil a questão da percepção. Todos estamos aqui a falar de percepções, estão aqui percepções diferentes, provavelmente tantas quantas cabeças aqui estarão. E a arte faz isso, não é? Mostra-nos modos de olhar para o mundo, seja em viagem ou não. São sempre modos de ver o mundo. Haverá algo mais útil do que isso, de olharmos para o mundo e questionarmos como vemos o mundo? Não há nada que esse sentido. Eu digo não é com nenhuma finalidade, não foi feito para sair no jornal, não foi feito para fazer um livro, para fazer uma exposição, não foi feito para nada disso. Para mim, para eu ter lá guardado o bilhete e pouco mais, e depois é engraçado porque depois arranjam-se muitas finalidades. Mas não foi feito com essa finalidade. Sempre entre aspas. Não deixa de ser interessante, porque quando é feito já com uma finalidade. Eu acho que perverte um bocado a coisa. Não tem mesmo escrever.
Eu os que eu fiz, foi tudo com finalidade já, a partir de ser as viagens que eu fiz. Foi tudo já a partir de ser. Mas eram preparações para pinturas? Ou... Não, era o mesmo para ser aqueles livros que depois foram editados, aquelas viagens do Centro Nacional relacionadas a imitar. E pronto, isso já tem esse caráter de ter de ser aquele desenho, aquele sítio, ter de ser um rico e tal, é cada terra que se vai faz perde esta espontaneidade que uma continuidade com o trabalho dele tem. Se eu desse exemplos para diários gráficos que tivesse dado a ele, uma coisa já muito mais canalizada para uma tal utilidade do género que ele estava a dizer. Estes não. Aqueles por acaso que eu fiz na exposição grande, esses não, estes já é mas os outros, para lá desenhar, a fazer uma viagem, paramos em 17 sítios, não há um desenho aqui assim. É só ilustração, é mais ilustração de viagem, que é difícil é de um diário de viagem autónomo. Eu faço aquilo que quero, tenho desenhos aqui, se quiser fazer amanhã, não faço, e se quiser isso é outra coisa completamente. Mas a distinção entre, se calhar, a ilustração de uma viagem e um diário de viagem talvez seja coisa. As duas a cumprir a sua função. Mais útil do que o outro, nos dois sentidos. O sentido dela é mais utilização. Mais importantes os dois. Eu só queria fazer um comentário. Há pouco tempo, foi ontem, eu vi uma reportagem sobre o Japão. Eles falavam lá no momento, pronto, as geixas, é muito raro alguém ver uma geixa hoje em dia. Quando passam na rua, elas passam muito rapidamente. Depois existem muitos turistas lá naquela zona à procura à caça às geixas, como eles disseram, como se fosse caça de Pokémon. E houve entrevistaram uma turista que dizia eu só consegui ver, nem consegui tirar fotografia, como se o ato de tirar fotografia fosse primário, não o ato de ver os animais em fotografia. E a minha questão seria, portanto, uma pessoa que estivesse ali para desenhar, obviamente que não poderia desenhar tal qual que ver, porque seria um momento tão efêmero. Portanto, como é que seria essa relação, qual seria a diferença? Porque nesse caso seria muito mais a percepção do que, por exemplo, estar a desenhar uma paisagem, tudo está estático. Só gostava de saber isso. Desenhar em movimento. Usamos a memória ou o movimento. O mesmo movimento que a pessoa está a fazer, nós também fazemos o mesmo movimento com a mão. Podes dizer. Uma vez no Bali fiz um concurso com um fotógrafo que ia tirar fotografia mais depressa que passarinho. No jardim zoológico lá tem um espaço maravilhoso. Depois ganhei. Mas boa, estava mais giz e mais parecidos. E nada mais Podia ser só um risquinho, não é? Não podia estar lá a fazer espetinhos todos. Mas, perdeu. Mais clássico, mais engraçado. Mas agora aparece uma imagem, a pessoa pode pegar uma imagem, resulta aquilo. Está ali, não é? Tudo está ali, se mantém aqui um tempinho de memória, se consegue fazer outra. E também tem uma experiência por trás, sabe? Não passa tudo. Está ali. Uma vez em Buenos Aires também tive a ver um espetáculo de tango. E eu consegui fazer a memória, mas depois cheguei a casa e fiz assim uma coisa muito ridícula por acaso. Um grande pintor do Lacroix dizia que nem não sabia desenhar se conseguisse desenhar um homem aqui do segundo andar. É mais rápido que uma gueixa. Um homem aqui. Tinha uma questão, estava a ouvi-lo sobre a questão de representar o que já toda a gente viu ou não. E falando de viagens, para vocês têm algum interesse em representar em desenho o que fazem? Porque não é bonito. O que vocês encontram que não tem beleza, mas já pensaram nisso ou já integraram isso na vossa produção como um Acho que isso é uma boa questão, por acaso. Na viagem. Eu já fiz isso. Uma viagem que eu fiz na América do Sul, foi uma viagem grande, e por acaso não e coisas que não me interessam, mas eu estava muito chateado
E tive que ir a uma cidade muito feia. Quer dizer, não era tão feia como isso, mas eu achei horrível, que é uma cidade chamada Pasto, que é na fronteira entre a Colômbia e o Equador. Passei lá 4 dias horríveis. E fiz questão de desenhar alguns cruzamentos, que eram cruzamentos cheios de carros e caminhonetes. E fiz questão de desenhar aquilo, algumas coisas desse tipo. O desenho, eu acho que os desenhos, um dia estava a falar com um amigo meu sobre isso até, e ele disse, mas o desenho é ótimo, eu também, independentemente da qualidade do desenho ou não, mas o sítio era horrível, traz-me péssimas memórias, e eu fiz questão de desenhar aquele sítio, e agora pode ser um bom desenho, é mesmo. Mas isso é uma experiência. O modelo pode ser uma coisa que nós achamos horrível, precisamos a fazer um desenho que é quase catar-se daquilo e ficar aquilo bem. Eu uma vez também no Brasil, há lá um sítio ao Rosso, lá no Museu da Colômbia, e que aquilo é só fiz por foto de muitas casitas, aquilo é uma coisa. Dá ótimos desenhos. Eu achava aquilo uma coisa esquisitíssima, feia, ficava muito capaz. A gente era engraçado, os prédios até daqueles do nosso tempo ainda, lá, coloniais e depois tinha umas mangueiras por todo o lado, ligar umas coisas às outras, que da eletricidade, esqueci. E aquilo, mas eu não estava a dizer vou desenhar o feio, eu acabei de dizer que isto vai dar. Não, mas pode-se transmitir pelo desenho que é um lugar feio. Pode ser um bom desenho, mas um bom lugar feio. Mas é difícil isso. Mas às vezes há muito essa coisa de desenhar os sítios feios e ficam bonitos no desenho. Por acaso não é. Este livro aqui tem vários textos de várias pessoas. Eu aconselho um texto por acaso do António Jorge Gonçalves, que é um que fala sobre isso, por acaso. Até depois eu também fiz um texto introdutório o título que eu dei foi Inutilidade destes desenhos e fui um bocado buscar citações às referências. Por exemplo, eu gosto de paisagem tropical é feia. Feio, leva. Hoje não tem. O mar é sempre, normalmente ou é azul mais ou é feio, cinzento. As palmeiras é um mar, não sei como é que Deus nasceu, portanto são tudo, então dizem às vezes, vamos ver o que é tudo. Mas a paisagem de facto é feia, não tem nada a ver com a paisagem europeia, com dar olhares cor, que é uma data de relações com mais mas é como a coisa mais feia que existe é um bananal bananal. Olha-se para o chão, aquilo é uma coisa cinzenta, tudo. É difícil fazer essa coisa, mas é pergunta que eu gosto disso. Dá para pensar. Mas se calhar é uma árvore tão importante que se aproveita tudo. Claro. Não é? Isso Claro, foi não uma tem árvore, culpa foi uma árvore que foi, para muitos, este período do século XVI, XVII, é uma árvore extraordinária. Isto não vai com curso de beleza. Não a ser extraordinário. É isso. Este não se atreve. Era o curso de último. beleza. Eu tenho só uma curiosidade. Se alguma vez tiveram vontade ou se alguma vez fizeram um retrato da memória que têm de vocês próprios. Sim, uma espécie de memória de qualquer. Não, sempre que desenham é qualquer coisa que vem do estado de hoje. Dizer a minha cara de cor isso. Deve ser a cara, Às vezes ponho nos desenhos daquilo para baixo. Aliás, o Cisa Vieira faz isso. As mãos aparecerem ele a desenhar. Faz muito isso. Ao chapéu. Isso lá está, é aqueles momentos de tédio das viagens. Mas acaba sempre por ser uma reflexão que vem. Sim, é sempre observação. Agora, a observação pode ser muito, não é inventado, mas, por exemplo, há um cão que está lá ao fundo e nós podemos fazer um cão aqui, por exemplo. As pessoas podemos manipular um bocado os elementos, todos em ordens diferentes e quando se passa muita coisa à nossa volta, nós temos que selecionar, portanto,
podemos ver uma senhora que está lá ao fundo sentada e com aquele primeiro plano, as coisas se colocar. Talvez seja isso que é realmente interessante, que talvez comum até às imagens e aos textos, é que não é um retrato da realidade, mas é um retrato que não vejo na realidade. Os textos também fazem isso, Talvez nesse com as emoções. Talvez nesse sentido seja também o que faz com que uma paisagem feia se torne um relato bonito ou uma imagem bonita. É de facto esse olhar angular, essa perspectiva do plano e a moldura que eu coloco. A dificuldade disso do feio, a dificuldade é nós fazermos uma coisa feia que se perceba que é feia. Pode ser um bom desenho, mas isso é que é difícil, porque às vezes não se percebe. Nós fazemos uma coisa feia e... Normalmente aí ficamos o feio ou o mau. É difícil, mas eu gosto de fazer uma coisa feia. Normalmente se confunde a cabeça e faz uma coisa má. Já é uma coisa feia, por ser coisa tão boa, já não é feia, porque nós misturamos os dois conceitos ao observar. Portanto, se é bom, já não é feio. Estes conceitos são difíceis de pôr e de destrinçar, porque feio, bom, etc. Mas o desenho de viagem... Uma obra jeitosa, uma coisa feia, a obra já não é feia. Se fizer de propósito uma coisa feia, não vai fazer, não sei se nem se faz. Nós tentarmos... Sem fazer que é mal, normalmente, mas feio não é muito operatório o conceito de fazer. E tentarmos pôr a emoção nossa que nós estamos num sítio muito agradável, estamos a solar, é difícil transparecer isso no desenho. Eu tento fazer isso. Não é muito fácil. Mas às vezes é isso, fazer uma coisa feia que se veja que é feio. Já estamos a chegar, já são 5 anos, que eu propunha agora, se concordarem, era quem quiser aproximar-se e ver os trabalhos do arte. Bem, eles estão com um elástico. É difícil. Mas podem tirar o elástico e depois pôr outra vez. Ou se tiver alguma última coisa a dizer. Eu tinha só uma pergunta, mas eu não sei se é muito apropriada ou não, mas era só para saber o que é que os motiva aos professores o que é que os motiva a desenhar, o que é que os motiva esta necessidade de expressar, como é que descobriram esse talento e também à professora na sua escrita, como é que isto se desenvolve? Bem, neste caso das viagens são as memórias. Ver as coisas com intensidade, observar as coisas como deve ser, ter tempo de estar ali. Ver o que está a acontecer, aquilo que nós estamos a fazer, ter gosto de ver o que é que está a acontecer. Uma coisa é viver aquilo crescer, depois vai-se acontecer com a ideia. Essa motivação não é uma pessoa fica motivada e depois vai fazendo até o fim da vida, que a primeira motivação tem de ser sempre. Não é? Como é que se mantém, quando é que se mantém essa posição é fazer. E só mais uma coisa, tem o hábito de reler, ou neste caso rever os anos passados, ou seja, reviver as memórias, ou é só uma coisa que se faz no momento e depois não se volta atrás para reviver? Eu não sei, não posso falar para tudo. Eu acho que toda a gente fez um desejo ao mesmo a seguir. A escrita é um bocado diferente. Há pessoas que dizem que depois de publicar o livro nunca mais o publico. Mas eu também há muitos desenhos, provavelmente já ouvi duas ou três vezes por lá, mas não é o princípio de vamos ver. Não é? Provavelmente vou ter de expor, ou não vou ter de expor, ou depois tenho lá para mandar fora para alguns anos que é pior ainda do normal. Não é? Mas isto não, acho que não, por princípio não funciona muito connosco. Não ver aqui. Pode acontecer, há sempre essa. Bem, mas é curioso ver os desenhos feitos passados uns anos. É curioso fazer esse exercício. E é importante, e até para o próprio desenvolvimento do trabalho, é importante ver isso. Porque há muitos. O trabalho não vai assim numa linha. Não é? Às vezes tem de ser atrás, ver coisas que já se inventou, já se esqueceu e agora já estão a aparecer de outra maneira, não sei, uma coisa assim muito importante, e o trabalho inteiro todo junto, por isso tem de estar sempre mais presente, ou na memória ou à vista. Sim, assim a coisa vai. Estava a dizer mais no sentido de reviver essas viagens. Sim, mas não funciona muito por aí também, sim. A viagem. Eu acho que é a principal
a utilidade destes desenhos é um bocado isso, mas agora não os vou ver muitas vezes. Estão lá com pó no instante. E às vezes vou buscá-los para estas exposições engraçadas. Só muito rapidamente, estávamos aqui a falar que a arte é a maneira de ver outras possibilidades, outros mundos. Para mim, a literatura de viagens é isso, é ver o mundo por outros olhos. E, portanto, ter essa enorme possibilidade de tentar conhecer outros homens, o que pensaram, porque é que não conseguiram, o que conseguiram. Essa é a grande vantagem destes textos e a sua visibilidade, quer dizer, que conseguem transmitir as coisas de uma forma como a fazem. Acho que isso foi o que sempre me fascinou na literatura de viagens. Já são vários anos, portanto, continuam a ser entusiasmada com estes textos. Antes de começarem a ver os desenhos mais de perto, mais uma vez, muito obrigada a todos por terem vindo e muito obrigada aos convidados. Não se importa que sim. É, isso tem que ser.